Quero registrar também que Jorginho deve desfalcar o Flamengo na partida contra o Juventude, marcada para o fim de semana. O volante ainda reclama de dores na coxa esquerda, essas mesmas dores que impediram Gennaro Gattuso de convocá-lo para a seleção italiana. Quero te falar agora sobre o Flamengo, que tem a missão nesse final de semana de acabar com um dos maiores e mais incômodos jejuns da história rubro-negra. O Flamengo visita o Juventude, onde não vence, no Alfredo Jaconi há incríveis 28 anos. A última vitória se deu em 1º de outubro de 1997. Aposto que vários de vocês que assistem ao meu canal nem haviam nascido ainda em 97. Pois bem, desde então, 13 partidas disputadas entre Juventude e Flamengo no Alfredo Jaconi, com 6 empates e 7 derrotas. E a maior maluquice desse tabu é que o Juventude está longe de ser um time que durante esse período foi protagonista, super vencedor, conquistou títulos, mas contra o Flamengo dentro de casa sempre impõe dificuldades ao rubro-negro. É bem verdade também que o Flamengo, especialmente desde 2019, tem derrubado um tabu atrás do outro. Os mais recentes é do Flamengo a maior vitória no Campeonato Brasileiro nos últimos 40 anos, 8-0 em cima do Vitória. Teve também recentemente um triunfo contra o Red Bull Bragantino em Bragança, local onde o Fla não vencia há 29 anos. Queria o seu palpite para Flamengo e Juventude, Juventude e Flamengo no Alfredo Jaconi. Tô indo na vitória rubro-negra por 1-0. Para te falar sobre o Flamengo, José Botto, depois de alguns dias de descanso em Portugal, desembarca nessa sexta-feira no Rio de Janeiro. Vale a lembrança de que o Botto, contratado no início da temporada por BAP, presidente do Fla, e para ser o homem forte do futebol, ainda não havia conseguido voltar para Portugal para ficar um pouco mais perto da família, e ele aproveitou essa data FIFA para esses dias de descanso, até porque a janela de transferências no Brasil já havia terminado e o Flamengo não jogou durante esse período. Nessa sexta-feira, no retorno ao Rio de Janeiro, o Botto volta com 2 missões. As renovações de contrato do técnico Filipe Luís, cujo vínculo se encerra em 31 de dezembro desse ano, e a renovação de contrato de Arrascaeta, cujo contrato vai até dezembro de 2026. Queria registrar para vocês que o Filipe Luís já tem uma proposta em mãos do Flamengo desde antes da Copa do Mundo de Clubes. Mas na visão do Filipe Luís não há pressa para resolver essa questão, ele está mais focado na reta final da temporada. Em relação a Arrascaeta, movimento contrário. Em março, foi o Arrasca quem procurou o Fla para tentar essa extensão do contrato. O Flamengo, na oportunidade, entendia que não era hora. O empresário dele já foi chamado ao Rio de Janeiro para tentar avançar nas tratativas. A tendência é que o Arrasca renove até 2028, pelo menos, e passe a ter um salário superior a 2 milhões de reais por mês. Bora falar agora sobre o Flamengo para mostrar ou apresentar uma cutucada que o rubro-negro deu em Gerson. O meio atacante, que é ídolo do torcedor do Fla, ou era, saiu pela porta dos fundos do Flamengo, isso é indiscutível, né? Ele exigiu uma renovação de contrato com um aumento salarial, o Flamengo lhe concedeu esse aumento, embora não tenha chegado às cifras que o Gerson pediu. Como consequência, para fechar esse acordo, o Gerson exigiu que sua multa rescisória, que era altíssima, caísse para 25 milhões de euros, e foi exatamente por conta dessa redução da multa que o Gerson conseguiu se mudar para o Zenit. O troco veio alguns meses depois com o Museu Digital do Flamengo. O rubro-negro é dono de um site que trabalha a imagem dos principais jogadores da história do clube. Pois bem, o Gerson, mesmo sendo um dos maiores vitoriosos de uma era importantíssima do Fla, foi ignorado desse museu digital. Não há qualquer menção ao atleta. Você pode acessar o Museu Digital do Flamengo e ir se deparando com ídolos através das letras das iniciais. Na letra A, na letra B, na letra C, você vai na letra G e não encontra qualquer menção ao Gerson. Jogadores muito menos importantes do que ele, como por exemplo Pablo Mari, bom zagueiro, foi titular absoluto e importante em 2019, muito menos títulos e menos tempo, está citado por lá. O Denir, o roupeiro, que acabou falecendo no ano passado, também é um dos mencionados nesse museu digital. Já o Gerson foi completamente excluído. Quando perguntado sobre o motivo, os responsáveis pelo museu disseram que não há uma justificativa específica, mas que o museu está sempre aberto a novas adesões. Para completar sobre o Gerson, fui o primeiro a contar para vocês sobre a fase bem ruim dele por lá na Rússia. O Zenit, inclusive, toparia negociar, ele quase se mudou para o futebol saudita, acabou que não houve tempo para que o negócio acontecesse. E Daniel Krugovic, que é um ex-jogador do Zenit, hoje atua pelo rival CSKA, deu uma entrevista pública contestando a fase do Gerson. Ele disse, abre aspas, o Gerson estava indo muito bem no Flamengo, mas
No Zenit, o Gerson não demonstra isso. Não entendo qual o problema. Ou ele não quer ou não consegue, fecha aspas. Que inferno astral pro Gerson, hein? Mudança radical da situação. Nem convocado para a seleção ele tem sido mais desde que trocou o Fla pelo Zenit. Agora de falar sobre o Flamengo, que fez um pedido nessa terça-feira à ONU. Sim, e esse pedido foi feito por nada mais, nada menos do que Zico, que usou-se da Flamengo TV para fazer o pedido. Queria trazer trechos desse pedido para que você entenda do que se trata. Abre aspas para a nota divulgada pelo Fla. Se fôssemos um país, seríamos o 36º maior país do planeta, com a maior população. Somos 45 milhões, unidos pela mesma bandeira, com heróis, costumes e tradições que atravessam gerações. O Flamengo não é um clube, é um povo e merece ser reconhecido pelo que realmente é uma nação. Vamos levar à ONU uma petição para que a nação rubro-negra receba o título de primeira nação simbólico-cultural do mundo, fecha aspas. O Flamengo, inclusive, lançou uma hashtag Nação na ONU e pede que seus torcedores participem desse movimento para engajar. Pergunta que eu deixo para você, o que você acha da ideia? Você gosta, não gosta? Acha interessante, importante ou uma grande bobeira? Já uso o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Quero te falar agora sobre um jogador do Flamengo que pode parar na seleção italiana. Jorginho, 33 anos de idade, mesmo tendo voltado ao Brasil, segue na mira da seleção de lá. Gennaro Gattuso, técnico italiano, admitiu a pessoas próximas que chegou a cogitar a convocação do Jorginho para as 2 partidas dessa data FIFA recém-encerradas contra a Estônia e Israel. Ele só desistiu da convocação quando descobriu que o Jorginho havia sofrido uma fadiga muscular. O Jorginho já foi inclusive avisado de que segue na mira, sendo observado para quem sabe disputar a Copa do Mundo do ano que vem. O Jorginho imaginou que vindo ao Brasil e abrindo mão da possibilidade de continuar no futebol europeu, que essa chance na seleção estaria descartada. Não é o caso. O Gattuso conta com o jogador brasileiro que se naturalizou italiano e que já jogou pela seleção principal da Itália. Desde que virou reforço rubro-negro, 15 partidas com 1 gol e 2 assistências, titular absoluto e uma das peças mais elogiadas do time de Felipe Luiz. Para completar, queria registrar que o Flamengo entrou com um pedido de efeito suspensivo em relação a Bruno Henrique. A ideia é que o atacante possa jogar até que o julgamento definitivo do pleno aconteça. Na semana passada, o STJD condenou ou suspendeu o Bruno Henrique a 12 jogos por conta daquele cartão amarelo forçado contra o Santos em 2023. Quero te falar agora sobre o Flamengo que renegocia valores com a Adidas. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, renovação da Adidas não aconteceu recentemente? Sim, mas o BAP, novo presidente do Flamengo, entende que todos os contratos comerciais do Flamengo precisam ser reajustados depois do enorme aporte garantido com a troca no patrocínio Master. Vale a lembrança de que o Flamengo tinha a Pixbet como parceira, essa empresa bancava 115 milhões de reais pelo patrocínio no peito. E o acordo com a Betano fez com que o Flamengo saltasse para 268 milhões de reais. E é baseado nesse enorme, estrondoso negócio que o Flamengo pretende renegociar todas as suas plataformas e acordos comerciais. O primeiro contato foi feito com a Adidas, a fornecedora alemã foi avisada de que os 70 milhões de reais atuais pagos por ano não interessam. A Adidas havia prometido na renovação do último contrato que colocaria o Flamengo entre os 5 melhores acordos da Adidas com clubes de futebol no mundo. O BAP já percebeu que a história é um pouco diferente. Hoje, por exemplo, o Flamengo está mais perto de um time turco, no caso o Fenerbahçe, que fatura 63 milhões de reais, do que, por exemplo, o Aston Villa, que é só mais um dos clubes ligados à Adidas. O Aston Villa, na Inglaterra, fatura 125 milhões de reais por temporada com esse acordo de fornecimento de material esportivo. Se a Adidas se recusar a reajustar valores, é natural até que o Fla busque uma concorrente no mercado. Existe a impressão de que o Flamengo, que já é o clube que mais fatura na América do Sul, tem potencial para arrecadar ainda mais. E eu prometo ficar de olho e ir contando novidades para vocês. Beleza? Então é isso, família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Deixa aqui aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do Mengão, o maior clube brasileiro. Combinado, rapaziada? A gente vai ficando naquele pique, naquele ritmo, naquele pique que é sempre importante para você. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos que vamos, com tudo pra cima. E até lá. Tchau, fui!